Boa tarde a todas. Primeiro, em nome do Luta Popular e da CSP com Lutas, agradecer imensamente por essa oportunidade de estar aqui ouvindo as histórias e lutas para florescer também as nossas histórias e lutas no Brasil. Esses espaços, quando a gente, por mais que as histórias são, em alguns momentos, talvez tristes, que deixam a gente desanimadas, quando a gente vê que tem tanta gente, tanta mulher, de tanto lugar diferente, que se propôs e se dispôs a estar num encontro de 4 dias, para poder pensar em alternativas, isso é extremamente vitorioso e grandioso para nossas lutas. O Luta Popular é um movimento que constrói as lutas a partir dos territórios, né? No Brasil, a gente é um país extremamente gigante, tem muita terra, tem muita casa, mas tem o triplo de gente morando na rua, ou pessoas que não têm a dignidade de morar em uma casa, né? A nossa Constituição diz que todo mundo poderia ter uma casa, mas na prática é que a gente tem mais de 2 milhões de pessoas que estão para ser despejadas. Dessas 2 milhões de pessoas, a grande maioria são de mulheres, mães solos e pretas. É um número absurdo para um tamanho de território como é o Brasil. Então, o Luta Popular, assim como diversos outros movimentos, né, nacionais, fazem luta para poder retomar aquilo que foi arrancado da gente desde a colonização há mais de 500 anos. Porque as nossas terras foram arrancadas da forma mais cruel dos povos originários, dos negros e negras. Então hoje, esse movimento, assim como vários outros, que luta tanto no campo quanto na cidade, vem com a proposta para retomar aquilo que é arrancado da gente, né? Graças ao sistema capitalista, que a gente estava falando hoje sobre o capitalismo. E eu acho que o que une a gente é exatamente o nosso desafio de derrotar esse sistema, que é um sistema onde não permite que a gente viva, né? A gente vive com medo de serem mortas, a violência contra a gente, contra os nossos corpos só aumenta, uma coisa absurda e assustadora. Nós sempre somos arrancados dos nossos territórios, sem perspectivas de ter um teto para morar. A nossa classe é a classe que é mais explorada nesse sistema, mas a gente tem força para lutar, né? Então, hoje a gente está organizado em 7 estados, né? A grande maioria das mulheres que moram dentro das ocupações são mulheres que são mães solos, mulheres que estão muitas das vezes desempregadas, ou trabalham em empregos super explorados. Teve companheiras mais cedo que falaram sobre as grandes indústrias, né? Que aparecem nos territórios e vai sugando tudo que pode da gente. E no Brasil não é diferente. Nós somos sugadas e sugados todos os dias, diariamente, por um salário que não dá para viver. A gente não consegue pagar um aluguel e piorou comprar uma casa com o salário que a gente ganha no Brasil. Então, essas ocupações hoje são ocupações que a maior parte são mulheres, mães, pretas, e que fazem luta com essas retomadas de territórios para poder garantir o mínimo, que é ter um teto para poder sobreviver mesmo. Então, esse é o objetivo. E um objetivo do qual a gente não acredita no Estado burguês, né? É um Estado que está para governar para os ricos, para os grandes empresários, para os donos, para os grandes latifundiários, fazendeiros. Não é empresário, não é o Estado que vai governar para o pobre, para a mulher preta. Então a gente pratica algumas experiências de auto-organização e gestão, né? Como é isso? Quando a gente ocupa um território que estava abandonado, que não tem função social, a gente geralmente começa a pensar do zero, como abrir ruas, da onde a gente vai pegar água, a creche das crianças, um espaço para estudo, enfim, a gente pensa como vai ser as casas, a gente pensa de forma coletiva para poder ir fazendo um ensaio, porque o nosso objetivo é derrubar os de cima.
Se o nosso objetivo é derrubar os de cima, a gente precisa, embaixo, entre nós, estarmos preparados para esse momento. Então, o Luta Popular vem com esse intuito de organizar os de baixo para derrubar os de cima, inclusive para a gente saber decidir as coisas entre nós, porque nós sabemos o que a gente precisa, a gente sabe qual é o tipo de educação que a gente precisa, a gente sabe das nossas dificuldades. Então, quando a gente organiza todo mundo cá embaixo, a gente consegue fortalecer, porque se um dia a gente chegar numa revolução onde o povo pobre vai poder ditar as regras, a gente já vai estar um pouquinho treinado. Então, esse o objetivo do movimento Luta Popular. Eu também gostaria de aproveitar para dizer que a gente vem passando por um processo muito ruim no Brasil com a ascensão da extrema-direita, né, que é os fascistas, né, que eu acho que é um processo que vem crescendo no mundo todo e no Brasil não é diferente. E com esse crescimento, com essa ascensão da extrema-direita, a gente também vem sofrendo os ataques fortes dentro dos movimentos populares. Entre eles, o aumento da violência, que inclusive a mesma arma que matam mulheres e crianças na Palestina é a mesma arma que estão entrando nas comunidades e favelas do Brasil e matando nossos jovens pretos, deixando as mães num processo desesperador. Então, esse aumento, além das leis que estão ficando mais fortes para criminalizar os movimentos de luta por moradia. Tem várias delas, né? Mas recentemente a gente tem uma companheira nossa, a Lê. A Lê é uma companheira que ela morava, né? Na última favela de São Paulo, que é a favela do Moinho. Uma favela que, embora, né, o território é do governo federal, foi negociado, foi rifado para o governo estadual, e as famílias estão sofrendo um processo absurdo de violência do Estado, onde ela foi presa, torturada, eles arrancaram tomadas da casa dela e deram choques no seio dela, criminalizada. Ela está sendo acusada de tráfico de drogas, de envolvimento com o crime organizado. Tudo isso porque ela estava lutando para poder garantir um teto. Um teto que a gente está falando não foi de algo que aconteceu recentemente. De um teto onde as famílias moram há mais de 30 anos. 30 anos construindo um território. E o problema maior é que esse território está no centro de São Paulo, onde o governo do estado quer desfazer, porque é uma favela, porque eles querem construir um parque para o governador poder ficar olhando da sua janela o parque com área verde e não ver pobre e preto lá. Então, a gente gostaria de aproveitar esse espaço, esse momento, para pedir para todas as companheiras que estão aqui, as organizações, a gente está fazendo uma campanha pela liberdade da lei. A Aimee, que é aquela moça que está ali, ela está com um abaixo-assinado. Então, se as organizações puderem assinar para a gente, isso vai fortalecer muito. Porque a lei, enquanto mulher pobre e preta, não tem direito à defesa no Brasil, praticamente, né? Ela está numa cadeia totalmente distante da família dela, distante do estado, inclusive, onde ela mora, quase incomunicável e sofrendo puras penas. Então é isso, e mais uma vez muito obrigada pelo espaço e que esse encontro seja muito fortalecedor para as nossas lutas de todas nós, pois a gente está aqui para isso, para se fortalecer, para seguirmos fortes e derrubar o sistema capitalista e patriarcal, que é o que suga a gente.